retornai aos meus átrios, retornai a caminhar comigo. Ah, Gabriel, mas é difícil mesmo. É difícil. Mas o Senhor, Ele está conosco, meus irmãos. Ou vocês esqueceram daquela palavra onde o Senhor olha para os apóstolos e Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Vocês esqueceram daquela palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então por que você teme em servir o Senhor? Por que você teme de entregar o coração para o Senhor? Se a vontade dele é boa e agradável, se somente nele você matará a tua sede, se somente nele a tua alma acha descanso, como vai dizer a canção. Retornai a mim. É o que o Senhor, Ele diz para o nosso coração. Ele confronta o nosso coração. Retornai, voltai a mim. Voltai o teu olhar para mim. Reconstruir o altar que um dia foi destruído no teu coração. Volta a reclinar a tua cabeça no meu peito. O Senhor, Ele nos faz esse convite, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias o Senhor, Ele nos chama para retornar para Ele. Porque somente Ele tem vida e vida e abundância para Ele nos oferecer. Somente Ele tem a alegria verdadeira para derramar em nosso coração. Somente Ele pode nos tirar dos nossos cativeiros, das nossas dores, das nossas tristezas. É somente o Senhor. Não há outro caminho melhor, meus irmãos, senão o caminho no Senhor. O caminho que vai em direção a Ele. Não existe um caminho melhor. Ele é o caminho. Retornai ao Senhor. Você acha que você está aqui nesse grupo de oração por acaso? Não. É porque você é aquela ovelha que o Senhor quer pegar e colocar sobre os ombros para que você sinta o perfume dele. E muitas vezes o Senhor, Ele vai ter que pegar esta ovelha, Ele vai ter que quebrar ali a pata dela para conseguir colocar ela no ombro. Retornai a mim, e eu retornarei a vós. É só no Senhor, meus irmãos, que o nosso coração, Ele acha esse descanso. É só no Senhor que nós encontraremos a verdadeira alegria, a felicidade plena. É por isso que Ele nos chama: retornai. Retornai ao meu coração. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. É por isso que Ele nos faz este convite. É por isso que Ele grita ao nosso coração. É por isso que Ele insiste tanto em nós. Você já parou para pensar o tanto que o Senhor, Ele já investiu na tua vida para te salvar? O tempo que o Senhor, Ele já investiu na tua vida para te salvar? Sabe quando você recebeu aquela mensagem, talvez de um servo do grupo de oração? Ei, hoje tem grupo de oração, você vai? É o próprio Senhor que diz para te retornar a mim. Retornar ao meu coração. Ah, Gabriel, mas como que eu vou voltar para o Senhor? Se eu sou tão pecador, se eu sou tão miserável, se eu estou tão sujo, que o meu coração está cheio de pecado, que eu andei por todos os caminhos tortuosos, se eu bebi de todas as fontes que o mundo me oferecia, como que eu posso me apresentar diante do Senhor? Ah, meus irmãos, o Senhor vai dizer na sua palavra que Ele veio para os pecadores, não para os justos. O Senhor vai dizer na sua palavra que o céu faz mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, se hoje, meu irmão, você se decidir pelo Senhor
entregar o teu coração para Ele e desejar viver uma verdadeira oração, eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor é verdadeira, que o céu hoje se rejubilará, que os anjos farão festa, porque aquele que estava morto ressuscitou, como vai dizer o pai daquele filho pródigo que foi embora. O Senhor, Ele te chama a voltar para o coração dEle. Talvez você fez como esse filho pródigo, que foi embora, que olhou para o pai dele e disse: dá-me a minha herança. Meus irmãos, quando que nós pedimos uma herança? Hein? Quando é que a gente pede a herança? A gente tem o direito à herança? Quando o pai ou a mãe morre. Quando o pai ou a mãe morre. Isso significa que para aquele filho pródigo, aquele pai dele, mesmo estando vivo, já tinha morrido. Talvez hoje você chegou nesta capela como aquele filho pródigo, que pediu tudo para o pai. Talvez você chegou aqui como se o Senhor tivesse morrido para você, tivesse morrido na tua vida. Mas quando aquele filho que deixou aquele pai, eu fico imaginando o coração, né, daquele pai, que deixou o seu filho ir. Aquele filho foi, gastou tudo, caminhou por todos os lugares, até que chegou a tempestade na vida daquele filho, e ele disse: olha, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Eu estou aqui comendo a comida dos porcos, e lá na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Comem pão, servem-se da ceia que o meu pai serve. Eu vou voltar para a casa dele. E o que aquele pai fez, meus irmãos? Ele rejeitou aquele filho, ele disse: não, tu pediu a tua herança, então vai embora, eu já te dei a tua parte. O que ele fez? Ele fez isso? Fez ou não fez? Ele acolheu. Ele disse: preparai uma festa. Ele disse: pegai a ovelha, aliás, o novilho mais gordo que tiver, que este meu filho estava morto. E ele voltou. Ele voltou para a minha casa, ele voltou para a casa do pai dele. Meus irmãos, é assim que o Senhor ele faz conosco quando nós voltamos, quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos para o Senhor e dizemos como aquele filho pródigo: Senhor, Pai, pequei contra ti, contra os céus. E o Pai olha para nós, o Senhor olha para nós e ele disse: receba uma veste nova, deixa eu colocar um anel no teu dedo, uma sandália nova, porque tu estavas morto e agora voltou para a vida. É assim que o Senhor ele faz conosco, meus irmãos. Porque se o Senhor ele rejeitasse os pecadores, eu não estaria aqui pregando para vocês. Se o Senhor abandonasse os pecadores, talvez o Timora não fosse o coordenador deste grupo de oração. Nenhum dos servos que estão aqui estariam aqui na presença do Senhor. Mas o Senhor ele nos acolhe. Ele não acolhe o nosso pecado, mas ele nos acolhe. Ele acolhe o pecador. E ele ama aquele pecador. Ele dá as vestes novas, um anel novo, vestes brancas, que nenhum alvejante desta terra conseguiria deixar mais branca ainda. Retornai a mim. É isso que o Senhor lhe diz para o nosso coração. Reconstruir os altares que foram destruídos dentro do teu coração. E voltai para os meus átrios. Voltai para os meus caminhos. Voltai para o meu coração. Voltai a se esconder nas minhas chagas. Voltai para a minha casa. Voltai para as fileiras santas. As fileiras da Eucaristia. Voltai. Talvez há pessoas aqui que há tantos anos não comungam, não se confessam. Hoje o Senhor ele te dá mais uma oportunidade de voltar para o coração dele,
de voltar a participar do banquete celestial, do banquete do Cordeiro. O Senhor, Ele nos dá mais uma chance, meus irmãos, para voltarmos para Ele, para entregarmos o nosso coração, para dizermos: Senhor, eu quero esta vida que o Senhor tem para oferecer para mim. Senhor, eu quero esta vida nova que o Senhor tem para derramar no meu coração. Senhor, eu quero esta vida no Espírito, Senhor. Eu não quero mais as obras da carne, mas eu quero as obras do Espírito. Eu quero que se manifeste no meu coração os frutos do Espírito. Não há mais tempo, meus irmãos, de estarmos ainda nos decidirmos. Nós só temos o hoje, como vai dizer Santa Teresinha, de nos decidirmos por Ele, de converter-nos dos nossos caminhos e retornar para a casa do Eterno, para a casa do Altíssimo. Voltarmos para o coração dEle, voltarmos a reclinar a nossa cabeça no peito dEle, aceitar o projeto de salvação que o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós. Quantas vezes eu precisei na minha vida retornar para o Senhor? Eu lembro de uma palavra que o ex-coordenador diocesano da Renovação Carismática falou no encontro diocesano de formação. Ele dizia: nunca tenham medo de recomeçar. Se for necessário, recomecem todos os dias. Nunca tenham medo, meus irmãos. Recomecem o quanto necessário for, mas recomecem para amar o Senhor. Recomecem com o Senhor. Quantas vezes na minha vida eu tive que recomeçar? Quantas vezes na minha vida o desespero bateu na porta? Quantas vezes eu olhei para o lado e eu não encontrava o Senhor e eu tive que recomeçar nos caminhos dele? Quantas vezes eu caí no pecado, meus irmãos? Imagina só, eu lembro que no início da minha conversão, eu passava ali vários meses sem cair no pecado. Firme, 3, 4 meses. E ali acontecia de eu cair novamente. Acontecia de eu largar o Senhor novamente. Quão difícil era recomeçar. Quão vergonhoso era voltar a falar com o Senhor. Eu lembro que eu rezava o texto e eu dizia: Nossa Senhora, está aqui, ó, as rosas que eu te ofereço. Mas essas rosas estão cheias de espinho por causa do meu pecado. Quantas vezes após eu cair no pecado, a lágrima escorreu dos meus olhos e eu me sentia ali um verme. Mas por misericórdia e graça de Deus, o Senhor me dava esta graça de recomeçar, de retornar a Ele. E quantas vezes era necessário, eu retornava ao coração do Senhor, e o Senhor ia lá e derramava uma porção nova do seu Espírito. O Senhor, Ele me dava um entusiasmo novo. O Senhor, Ele me dava uma unção de desejo, de santidade nova. Eu ia ali diante do sacerdote, confessava o meu pecado, e eu lembro, irmãos, que o meu coração saía de lá transbordando de alegria, transbordando de amor pelo Senhor, e eu recomeçava aquela luta de novamente, na oração, no rosário, na penitência, e eu ia caminhando e o Senhor ia derramando sobre a minha vida. Mas se eu tivesse parado, meus irmãos, na primeira queda, eu não estaria aqui. Se eu tivesse permanecido no chão, meus irmãos, eu não estaria aqui, eu não estaria servindo ao Senhor. Se eu estivesse me conformado com o meu pecado, se eu estivesse me conformado com aquela vidinha que eu levava, meus irmãos, eu não teria vivido tantas obras, tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos milagres que o Senhor já realizou na minha vida. O Senhor, Ele não te fez para permanecer no chão.
mas Ele te fez para estar de pé. E mesmo que cair, mesmo que você cair, o Senhor Ele vai estar ao teu lado com a mão estendida para te levantar. Você pode até sujar o pé na lama, mas o Senhor Ele terá lá uma água para te lavar. Retornai. Retornai hoje ao coração do Senhor. Que seja quebrado do nosso meio toda surdez espiritual e retornai ao coração dele. Retornai ao coração do Eterno, onde lá nós encontraremos alegria, amor, salvação. Hoje o Senhor Ele nos convida mais uma vez a entregar a nossa vida para Ele, entregar o nosso ser. Gabriel, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Renova o teu compromisso com Ele. Gabriel, mas eu estou no chão, no fundo do poço. Hoje o Senhor Ele estende a mão para ti. Não há caso perdido para o Senhor, meus irmãos. Não há. Não há caso perdido para o Senhor. Porque Ele é Deus. Ele é aquele que é. E Ele deseja salvar cada um de nós. Cada um de nós. O amor do Senhor é um amor individual. Ele deseja o nosso coração ardentemente. Tem sede do nosso coração. Tem sede que estejamos aos pés do Senhor. Fica de pé para nós orarmos e clamarmos o Senhor. És tu minha amada.